Faz quase um mês que o Museu Nacional foi destruído por um incêndio de grandes proporções no Rio de Janeiro, um prédio histórico. Foi nele que começou o processo de independência do Brasil. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do país e guardava em seu acervo mais de 20 milhões de itens, entre eles alguns dos registros mais importantes da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas. Nós temos uma coleção formada em 2 séculos, quer dizer, é algo espetacular, tá? Só que tem um outro lado. Quem não sabe disso? A sociedade. Ela não sabe disso. Porque se soubesse, não estaria assim o museu. Você não teria essa parede aqui. Nem nós estaremos aqui nessa sala, que foi o antigo aposento dos imperadores. Isso aqui tem que estar preservado. O descaso com a memória do país não é de hoje. A falta de preservação de nossos museus é histórica. Há 40 anos, também no Rio de Janeiro, pegava fogo o Museu de Arte Moderna. Foi uma das maiores tragédias da história da arte do Brasil. Quase todo o acervo se perdeu no fogo. Pinturas de Picasso, Salvador Dalí, Joaquim Torres Garcia, tudo virou cinzas. O MAM foi reaberto em 1981 e aos poucos foi se reerguendo, apesar das perdas irreparáveis. Hoje eu queria falar disso, de como valorizamos pouco nossos museus e galerias e tudo de precioso que tem dentro deles. Vamos falar de arte? Olha, a palavra arte, ela vem do latim, significa técnica, habilidade. Ela pode se apresentar de diversas formas. Hoje a gente pode dizer que tem 11 maneiras, digamos assim. Não decorei, vou colar aqui. Música, dança, pintura, escultura ou arquitetura, teatro, literatura, cinema, fotografia, histórias em quadrinhos, jogos de computador ou de vídeo e arte digital. Bastante, né? E um grupo desses aí a gente pode encontrar onde? Em museus ou em galerias de arte. Ah, mas museu e galeria é coisa pra gente de muito estudo ou de muita bufunfa? Não é bem assim. Se a arte é feita por pessoas, ela é feita também para pessoas. Então, a arte, ela é de quem? Do povo. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Catarina Martorelli, Catarina das palavras, do gostar de escrever, de viajar e ver gente, de lutar pra vencer, de ter fé e esperança, de jamais desistir nos conformes da dança. Sorri, Catarina Martorelli, Catarina. Pois é, às vezes eu me pego olhando imagens como essa aqui, a imagem de um mictório, e me pergunto, isso aqui é uma obra de arte? Pois é uma obra de arte. E justamente o Marcel Duchamp, que fez A Fonte, o nome é Fonte, de 1917, tinha exatamente essa intenção, intrigar a gente e lançar o conceito de anti-arte, fazer com que a gente pense que arte não é só ter o dom, mas também ter criatividade, criar algo novo. Isso aqui foi o pontapé para a arte contemporânea. Tô certa, Carmen? Tá. Quer dizer que arte, ela conta uma história e não necessariamente são aqueles quadros que a gente conhece. Um mictório pode ser uma obra de arte e passar uma mensagem. Pode ser. E foi retirado do lugar habitual e foi para dentro do museu. E as pessoas se perguntam até hoje, né? Por que um mictório é arte? Eu me nego a pensar assim. Exatamente. A arte contemporânea é isso, é fazer a gente pensar. Pensar e mudar e quebrar o que estava determinado como arte. Até então, o ideal na arte era a beleza. Ela saiu do lugar habitual, da função dela, sim, e veio para dentro de uma instituição museológica. Então, e do mesmo jeito que isso aqui é contemporâneo, isso daqui é de 1597, Medusa Caravaggi. Ele também foi meio revolucionário. Não é? É uma figura mitológica, né? Que tinha a questão do olhar, Medusa, quem olhasse pra ela, virava tinha pedra. As cobras, não é? Então tinha toda no cabelo. Essa obra está numa galeria em Florença, na Itália. Isso. Ou seja, tanto uma contemporânea quanto uma dessa. Nas galerias. E aí a gente vai ser apreciada por todos nós. Tarsila do Amaral, queridíssima brasileira. Deu um salto para o Brasil. Abaporu, 1928. Isso. Revolucionou bastante, né? O início da arte moderna aqui no Brasil. Claro que foi um choque muito grande.
Claro que os nossos primeiros modernos sofreram críticas muito intensas, mas era preciso mudar, porque foi Oswald de Andrade que que disse que nós estávamos atrasados 50 anos para a Europa, porque lá as coisas já estavam acontecendo. E esse é um dos quadros mais valiosos, quadros brasileiros mais valiosos no mercado internacional, Exatamente. Né? Hoje esse quadro da Tarsila, ele tá no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Exatamente. Na Argentina. Aí a gente vai para um outro período da história, período barroco. Sim. Rembrandt. Rembrandt, o grande Rembrandt. Aí na Ronda, a Ronda Noturna. E esses quadros são muito bons porque, além do trabalho artístico, nós podemos usar, por exemplo, para o teatro. Sim. A indumentária da época está aí retratada. E esse é um quadro bem grande, né? Ele tem 5 metros de comprimento por 4 de altura. Exatamente, é toda uma parede ilustrada com a Ronda. O barroco contava o que exatamente? O que é que esse o barroco momento é da a emoção, o exagero da emoção. Então tudo isso que se incorporou muito bem à alma brasileira. Nós somos bem barroco até no jeito de falar. Eu tô aqui com as mãos. Duas barrocas aqui gesticulando sem parar. Meu olho tá aqui, tá aqui. Então nós somos barrocos. Agora vamos então para o que se chama na arte da Mona Lisa do Norte, Exato. que é Moça com Brinco de Pérola, de 1665, de Vermeer. É uma figura altamente expressiva. Existe até um filme que eu agora não estou lembrando. Com esse nome, de 2003. Isso. Formidável. A expressão dela. Vejam a luz também. Esse está hoje em exposição no Museu de Haia, na Holanda. Isso. Até porque o próprio Vermeer era holandês, Era né? holandês. E a gente pula para Eita. nada mais, ninguém menos que Michelangelo. Pois é. O juízo final. O juízo final. Que mostra exatamente a ressurreição dos mortos, né? Isso aqui é de 1500, na verdade ninguém sabe ao certo, mas fica entre 1535 e 1541. Porque ele passou anos. Acho que décadas, passou décadas. Isso aqui não é um quadro, pintando, né? Isso aqui é um afresco na parede do altar da Capela Sistina, no Vaticano. Então, você imagina que é pintar uma coisa dessa, numa época dessa. Olha, em 1535, não é, nessa faixa, o que é que aconteceu? Ele pintou figuras seminuas dentro de uma igreja. Então, ele já foi revolucionou aí. Revolucionário. Tá. Como isso é atual? Em época de nudes muito. na internet. Pois Esse é um momento do movimento renascentista, que é o que exatamente? É um renascimento mesmo da arte? E quando é um renascer do homem dentro da arte, não é? Sim. Quebrando um pouco o tabu que existia da arte ligada à religião. Sim. Então, a partir daí, houve uma valorização do homem, do ser humano enquanto ser humano. Tanto que esses grandes artistas, eles estudaram a anatomia com cadáveres, para poder reproduzir muito bem o corpo humano. Aí a gente pula para um movimento surrealista, Salvador Dalí, A Persistência da Memória, uma das obras mais famosas dele, né? 1931. O surrealismo já é uma outra coisa, né? Completamente diferente. A persistência da memória. Vejam vocês os relógios aí desmanchados, pendurados, isso dá uma ideia de tempo. E também de falta de tempo, da coisa atemporal. Atemporal. Esses artistas modernos, eles foram altamente ousados na quebra dos tabus artísticos da época. E Salvador Dalí era muito ousado. E claro que sofreram com isso, mas eram menos. Dalí é eles aquele que era ficaram ousado pra história, até mesmo né? na figura dele, na né? figura, Aquele ele bigodão. já era a própria ousadia. Não é? É verdade. Era a própria ousadia. Esse quadro hoje do Dalí tá no Museu de Arte Moderna em Nova York. Em Nova York. Vamos agora lá atrás. para a antiguidade. Vênus de Milos. Isso. Provavelmente século II antes de Cristo. Eu não faço nem ideia do que seja século II antes de Cristo. Não tenho nem ideia de quanto tempo lá atrás. E ela recebeu esse nome porque ela foi descoberta numa escavação. Na Ilha de Foram Milos. Os arqueólogos que deram por essa imagem lá na Ilha de Milos. E muito tempo depois, né? 1820. Sabemos
que existia muito senso estético. Já Não é? bastante. O gosto estético. Olha que beleza de corpo feminino. Mostra realmente como os gregos sabiam o que era belo, né? É verdade. E tanto Eles tinham que muito perdurou. isso, né? As figuras mitológicas tinham uma beleza A muito... beleza grega, que ficou até o século XIX, quando veio a ruptura da arte com o belo através da arte moderna. Aí a gente Outros vê que uma valores. obra como essa, de século II a.C., está hoje no Museu do Louvre, em Paris. Para todo mundo ver, quem tiver esse privilégio de ir a Paris. Né? Aí a gente já vem aqui para 1830, com Delacroix, Liberdade Guiando o Povo. Isso. Que aí já é uma arte que Ligada à é história. voltada para uma questão histórica política. Exatamente. Né? O estímulo à liberdade, já uma outra época, não é? Nós vimos que a arte já esteve muito ligada à religião, era cativa da religião, e aí nós estamos vendo já o homem solto, endeusando a liberdade. Inclusive, nesse momento aí, foi a queda do rei Carlos X de França e a ascensão de Luís Felipe, o Duque de Orleans. Isso. E aí a gente fala, nesse momento, de um romantista, né? Exato, é uma arte romântica. Há Apesar uma do cunho preocupação, político. Político, mas romântico. Agora a gente vai para uma coisa cuticutes. As meninas de Diego Velázquez. de Velázquez. Ele que, nesse momento, em 1656, nessa época, ele fazia obras que ele intitulava de uma... mesma série, mesma né? série, que seria La Família. Isso. E aí, ambientes domésticos. Esta obra foi um salto muito grande, porque ele retratou um ambiente onde ele está presente. Ele está ali pintando quadros. Ele mesmo. Ele mesmo se retratou. É o século de ouro espanhol. Nessa Foi um época. salto na Espanha. Velázquez é um dos principais representantes da pintura espanhola. E ele está hoje no Museu do Prado, em Madrid, né? Onde você e é considerada... vê vários quadros de Velázquez. Por que essa obra é considerada uma das mais analisadas do mundo? Porque ele foi a esse ambiente e ele retratou todo o ambiente doméstico da época. Então, através deste quadro, você tem noção de como as coisas aconteciam nos quartos femininos. E agora a gente vai para o movimento cubista, Sim. né? Também algo político, porque Guernica, de Pablo Picasso, retrata exatamente o momento em que a cidade de Guernica foi bombardeada. Exatamente. E já é um outro momento da questão da história da arte. É um outro momento da arte. A gente vê realmente, quando a gente fala em cubismo, a gente fala em formas, né? Esses recortes. O Picasso é um ícone na história da arte universal. E ele teve a sorte de viver muito e de forma lúcida, produzindo. Esse hoje está no Museu Nacional, Centro de Arte, em Madrid também. E agora um dos mais reproduzidos da história da arte, O Nascimento de Vênus, Sandro Botticelli, 1483. Também muito também da mitologia grega. É a mitologia, o nascimento dela. E veja, aí você vê também o tipo feminino. Através da arte, nós podemos ver o ideal de beleza das diversas épocas. Como esse padrão aqui de beleza é totalmente diferente do de hoje, né? Como poderíamos ter um padrão como esse, né? Não ter esse rigor todo. Porque a beleza naquela época era isso daqui. Hoje, esse ideal de beleza magro, de pescoço longo, assemelha-se à arte egípcia. Essa aí é o equilíbrio do Renascimento. Sim. São as formas do Renascimento. Inclusive hoje ele está na Galeria dos Ofícios, em Florença, na Itália. Florença, exatamente. Aí agora vamos falar de um pós-impressionista, que é Vincent Van Gogh. Van Gogh, o grande Van Gogh. A Noite Estrelada. E vale ressaltar, né, que ele pintou 150 quadros enquanto esteve num asilo tratando de problemas psiquiátricos. Inclusive esse foi um deles, né? Tanto que se estuda muito diversas fases da vida de Van Gogh através de sua obra. Ele morreu com 37, 38 anos, suicidou-se. E hoje você vê como ele é uma referência no mundo e na terra dele, que não o entendeu na época. Sofreu tanto. Foi tão incompreendido. E tudo isso ele colocou na arte dele. Filas quilométricas para ver
Van Gogh. É aquela velha história de valorizar só depois que morre, né? Infelizmente. Esse tá no Museu de Arte Moderna Nova York também. Esse aqui. Que é um grande museu. Que é um né? grande museu. E agora, algo que veio para abalar as estruturas. O grito de Munch, né? Que aí veio justamente para abalar tudo, porque aí é o início realmente, né? O pontapé para o movimento expressionista. É o choque. Não havia nenhuma preocupação com a beleza. Pelo contrário, a preocupação com o desespero. Olha aqui. A angústia. A angústia. Tanto que o nome é o grito. O grito. E parece o som do grito. Exatamente, a reverberação. Do grito, exatamente. Isso. Num leilão foi vendido em 2012 por quase 120 milhões de dólares. Imagine. E agora a gente não poderia encerrar de outra forma que não fosse com Mona Lisa. E Mona Lisa já com telefone, né? Esse já tem um telefone, né? O que é interessante pra você ver. Por que eu coloquei essa daqui? Porque essa é uma das obras mais modificadas e utilizadas hoje no mundo. Tem pessoas que dizem que é um homem, tem gente que diz que é uma mulher, tem gente que diz que ela tá olhando pra frente, tem gente que diz que se você muda de posição, ela está sempre olhando onde você está. Era isso que ele queria, intrigar? Talvez, porque Leonardo da Vinci foi um sábio, E ele se preocupou em esse olhar dela, esse sorriso enigmático, né? A gente não Eu sabe acho que ele queria isso mesmo, era gozar de todos nós. E dizer, dizem, esse povo é tudo besta aí, tá pensando que eu queria fazer isso, quem posou mas para não é. ele foi um rapaz. Outros dizem, não, existiu a Madame Gioconda. Enfim, ninguém sabe. Gioconda, ninguém sabe. O que se sabe é que o povo usa e tira onda, até botando no aparelho celular. É uma das obras mais vistas no mundo. Mais famosas, mais valorizadas, mais caras, mais tudo. Quando você vai ao Louvre, você vê o povo correndo para ficar diante desse quadro. Então, tudo isso pra gente mostrar o quê? Que a arte realmente ela conta a história de um povo. E que a gente não é nada sem a arte. Claro, porque a arte estimula a sensibilidade da gente. Quantas pessoas são sensíveis a obras como essa e outras que têm tanto conhecimento não têm essa sensibilidade? Não tem a sensibilidade. E quando se exercita a sensibilidade, você está mais atento ao outro. E isso é muito necessário para uma vida melhor. Por isso que eu queria conversar sobre isso, para a gente mostrar que museu e galeria de arte, elas não podem estar distantes do povo. Não. As pessoas precisam frequentar mais. Claro, e eles precisam existir mais, em mais quantidade também para as pessoas. É alimento para a alma, é alimento da gente. E eu fico feliz quando vejo escolas hoje levando os alunos para essa educação extra-classe. Sim. Sair da sala de aula e ir ao museu. Aqui no Brasil ainda existe uma pecha de que museu é lugar de velharia. A arte é uma faceta da história. Através da arte você pode contar a história da humanidade. Vamos convidar todos agora para ir com a gente para uma galeria de arte popular. Que coisa boa! Isso você só vai ver no próximo programa. Mas até lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e curte também, tá? Catarina Martorelli, Catarina. 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 Martorelli. Catarina. Oi, bom dia.
Mas é um trânsito nessa cidade. Tranquila. Me desculpe, viu? Coisa de... Esse povo de que é blogueiro. Um lápis perfeito da Dermage. Muito, muito bom de verdade. Porque ele é bem pretão, né? Ele é super preto, minha gente. Nada. Fica onde essa loja, né? Em Recife. Não vai dar, acho que não vai dar. Não, eu errei. Falei alguma coisa errada? Certíssimo. Amém. Uma lembrancinha do meu canal. Que coisa linda. Viu? Que coisa linda. Temos um docinho Oba! da Drica Bolos, que mandou pra você. E esse bloquinho. E o nome da loja não podia ser outro, Com Amor. E Obrigada, continue de verdade. assim, sempre incluindo arte, incluindo cultura, incluindo diversidade, para ver se a gente tem um mundo melhor. E uma internet com menos besterol. Exatamente. Muito legal. Pode pagar aqui pra galera. Fica tranquilo. O branco tá muito. Alguém pode dar tchau? Alguém pode me dar um tostão de atenção? Estou no Armazém Guimarães, na praça da pizza. A gente está gravando desde as 6 horas da manhã, são mais de 8 da noite. Nosso nome é Fome e nosso sobrenome é Muita Fome. Temos aí uns 12 looks separados, né, Lu? Isso, 12 looks pra arrasar aí nas gravações. Vai arrasar mais uma vez, né? Foi! Foi? Arrasamos! Ai, foi ótimo, Carmen. ótimo. É uma professora de história, Não, essa eu me mulher, vou te distraí. falar. Eu tô aqui em frente ao Museu Nacional de Brasília. Eu adoro ir para museu. E você? Você tem museus na sua rotina? Você tem os museus como opção de passeio no seu dia a dia? Faça mais isso. Você vai ter uma outra visão de mundo, vai ampliar a sua mente. Museu é conhecimento, é experiência de vida. Gostou desse vídeo? Curte ele pra mim, deixa seu comentário, que museus você conhece, para ver se eu conheço também, que museus você tem vontade de conhecer. Vou esperar, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até a próxima! Catarina Martorelli.